Boa noite, irmãos, amigos. Vamos a Atos capítulo 14. Continuando com a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, acompanhada do irmão Barnabé. E ficamos na metade da viagem, ou da estadia deles na cidade de Listra. Atos 14, versículo 11. Lá no 10, disse que 9, esse homem é um paralítico, no versículo 8. Atos 14, 8, fala de um paralítico. No 9, esse homem ouviu falar, Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Então nós ficamos aqui neste ponto e ficamos de ver o que resultou deste milagre. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, aplicá-la em nossos corações e em nossas vidas, crescendo em Cristo. E que pessoas sem Cristo ouçam a Tua palavra e se convertam ao Deus vivo. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vemos aqui um bom exemplo da tendência dos seres humanos de adorar a criatura em vez do Criador, como Paulo aqui denuncia. Aliás, aqui ele cita, ele fala, ele conta a história, mas ele denuncia mesmo em Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25, para vocês terem uma ideia como é grave essa situação. Aliás, boa parte do capítulo 1 trata deste assunto, mas lendo só o 24 e o 25, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si,
castigo pesado de Deus aqui sobre a humanidade, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, o que nós vemos aqui acontecendo em 1 Coríntios, nessa cidade de Listra, é exatamente o que Paulo estava denunciando lá. Um exemplo prático, um exemplo na vida dele próprio. Aqui ele estava sendo adorado, Paulo. Parece que depois deles curarem o paralítico, lá em Listra, eles foram para casa, onde eles estavam hospedados, lá em Listra, não sabemos aonde era. E tudo indica que o sacerdote dos deuses pagãos lá, inclusive ele fala aqui em Júpiter, mas no original não é Júpiter que está lá não, no grego mesmo é Zeus, que era o deus, de acordo com Deus pagão, de acordo com os gregos. Júpiter já é um nome romano, então já é um interpretativo aqui em ter Júpiter, o que não é uma boa, porque mudaram o nome mesmo, de Zeus botaram Júpiter. Inclusive tem comentaristas que reclamam duramente deste tipo de atitude dos tradutores, no caso, porque já é altamente interpretativo. Não, mas de acordo com Romanos, esse Deus que para o grego era Zeus, para os romanos era Júpiter, então bota Júpiter aqui. Não é Zeus. E Mercúrio, não é nada de Mercúrio, é Hermes. Então, quem gosta de estudar essa parte do paganismo, de divindades pagãs e tudo mais, é bom saberem disto. Estude quem foi Zeus e quem foi Hermes. Quem foi, digo, a crença neles, né? Nunca foram nada, nem ninguém, nem coisa nenhuma, invenções, talvez demônios aí, mas seja como for, é bom deixar isso claro para os mais exigentes no estudo da Bíblia. Muito bem, então o sacerdote achou que eles fizeram coisas que só os deuses faziam, curar aqui um paralítico. Então ele pegou touros, como diz aqui, bois e grinaldas, e levou, talvez, para frente da onde Paulo estava, com Barnabé, e deve ter chamado para fora eles, para sacrificarem diante deles, e desta forma honrarem os deuses. Zeus, que era Barnabé, na cabeça deles, e o deus Hermes, que era Paulo, que explica ainda porque tinha o dom da palavra, era Paulo. Eu não vou entrar em detalhes de por que chamam um de um, outro do outro, mas eu não vou perder um minuto estudando sobre Zeus. Desculpem aí, mas não vou mesmo, nem Hermes, não me interessa coisa nenhuma. Mas o fato é que Paulo virou Hermes. E quando eles viram, ficaram profundamente chocados. E é curioso dizer que eles foram para o meio da multidão, até arriscando, porque estavam exaltados demais. Essas coisas são perigosas, mesmo quando se tratam de idólatras, não é? Um fanatismo exagerado, ninguém sabe onde acaba isto. Mas talvez eles foram lá, alguém até sugeriu, para mostrar que eles eram pessoas comuns, como os que estavam ali ao redor, chegaram lá e falaram e tal, para mostrar que eram pessoas comuns, não ficaram num lugar mais elevado e tal, não quiseram dar a menor condição de continuarem com esse absurdo de os adorarem. E rasgaram as vestes num significado de profundo choque, discordância daquilo, repugnância por aquilo. Era o máximo que um judeu conseguia fazer
para expressar a sua desaprovação e a sua repugnância contra o que estavam fazendo lá. E aí Paulo, então, depois de rasgar as suas vestes e mostrar isso, não sei nem se os pagãos entenderam porque que eles estavam rasgando as vestes, porque o que se comenta é que não se fala aqui em sinagoga, como Paulo tinha o costume de ir primeiro nas sinagogas, eu já chamei a atenção disso aqui. Então, alguns acham que era uma cidade pagã e que provavelmente nem tinha judeus lá, ou poucos judeus lá, talvez não uma sinagoga, e seja como for, não era forte lá a pregação de Moisés, do judaísmo, e nem de Cristo. O que se delineia aqui, até pelo conteúdo da pregação de Paulo, é que ele considerou uma plateia eminentemente pagã. Então ele não falou na lei de Moisés, que estava sendo cumprida, no Messias que haveria de vir, nada disto. Ele enfrentou, ele abordou uma congregação puramente pagã. Esta é a ideia e que faz, inclusive, todo o sentido. Pontos do discurso importantes, ou da pregação. Primeiro, não havia sentido adorá-los, porque eram homens como eles. Ele, Paulo e Barnabé, eram homens, pessoas humanas, como os que estavam lá. Aliás, todo tipo de idolatria é sem sentido, pois trata de coisas criadas e não do Criador, como Paulo denunciou fortemente, como já coloquei, lá em Romanos 11, 1, do qual eu li só um pedacinho. É muito grande o capítulo e muito grave o que está ali. Provavelmente, se perguntarem a 10 crentes, qual é o pecado que mais ofende a Deus? Talvez um percentual alto vai dizer imoralidade. Imoralidade. Deus não aguenta imoralidade. Não aguenta mesmo, não. A resposta está correta no sentido de que é algo muito abominável a Deus. Não, é roubar de Deus. Não dar as coisas que deve, não dedicar suas coisas a Deus, ou ajudando outros, ou através de sua contribuição na igreja que pertence, seja como for, não reconhecer que tudo que tem vem de Deus e tal, muito grave também. Mas o número 1 não é disto, não é nada disto. O número 1, grave isto, o número 1 que ofende a Deus é a idolatria. Ainda bem que eu não tenho nenhuma imagem de santo na minha casa. Bom, se você não tem, ainda bem mesmo, parabéns. Mas não associe idolatria só com esse tipo de coisa, de ter uma imagem em casa, ter aquele nicho, né, cheio de santos. É interessante como eu tenho ido e me admirado com a quantidade, não sei se está crescendo, acho que não, mas pelo menos não está diminuindo, de médicos. A idade vai avançando, né, e a gente começa a ir mais médico, eu e a minha querida companheira, né, minha Sandrinha, tome médico. E tem me impressionado a quantidade de médicos com estátuas mesmo, muitas, às vezes alguns, muitas, no consultório. Teve um outro dia que dedicou todo o canto do seu consultório para coisas de idolatria, de imagens e coisas assim. É impressionante. E, claro, esta é a idolatria clássica. E não sei se eles fazem isto, mas, por coerência, talvez não façam lá, mas em casa, ou no prédio deles, no templo deles, lá e tal, oração às estátuas,
e se curvarem diante dela, se ajoelharem diante dela, acender vela diante dela, esse tipo de coisa, numa adoração mesmo a pessoas que já morreram e que são tidas como santos ou santas, diferentemente do que a Bíblia ensina como sendo santa, e prestam culto a essas imagens, pedindo coisas a essas imagens, agradecendo a essas imagens. Isso é de uma ofensa a Deus que não conseguimos imaginar o tamanho. É isto que ofende a Ele. É algum tipo de relacionamento, de uma atitude interna que um ser humano tem com relação a outro ser humano, vivo ou morto, ou a um ser não humano, uma ave, um animal, ou que seja, ou nem um ser vivo, mas a uma pedra, ou algum tipo de coisa criada, pensando bem. Tudo foi criado, com exceção do próprio Deus. Então, não reconhecer Deus como o Criador, aquele que deu vida, aquele que mantém vivo, aquele que mata no momento em que quer se dar satisfação a ninguém, aquele que joga no inferno, que é algo tão terrível que nós não conseguimos nem imaginar o tamanho, a magnitude do sofrimento que haverá lá. Ele tem poder para destinar alguém ao inferno, ele tem poder para livrar alguém do inferno, e ele o faz através de Cristo, porque ele determinou assim, e levar para o céu, para o lado dele, eternamente, que, ao contrário, é o inferno a menos um, né? Que é o oposto, é algo tão maravilhoso, tão espetacular, que também não se consegue imaginar, de tão bom que é. Então, este Deus que possui esse poder nas mãos, e paralelamente com o poder, a condição de haver criado tudo, trocar isto, essa atitude interna, que ele dotou o ser humano com isto. O animal não tem esse sentimento. Os sentimentos, eles têm sentimentos, mas são sentimentos muito, muito modestos com relação aos sentimentos humanos, obviamente. Então, só o ser humano tem, na Terra, a parte dos anjos, obviamente, mas só o ser humano na Terra tem essa capacidade de ter um tipo de uma relação interna, mental, da alma, com Deus. Mesmo que não tenha condição de ter comunhão com Deus mais, por causa do pecado, mas ele pode se dirigir a Deus de uma maneira respeitosa e aceitável a Deus. A Bíblia fala de apelos a Deus feitos por pessoas não convertidas, não crentes. Então, essas pessoas não têm comunhão com Deus espiritual, não são dirigidas pelo Espírito Santo em suas vidas, ainda não foram transformadas à imagem de Jesus Cristo, mas têm a capacidade, sim, de se dirigirem a Deus de uma maneira de uma criatura para um Criador. E isso pesa no coração de Deus. Eu não vou dizer que Deus vai salvar alguém porque fez esse apelo e Deus então se compadeceu e de alguma maneira derreteu o seu coração para aquela pessoa que fez a Deus o favor de reconhecê-lo, a Deus como o Deus Criador. Não é por aí. Deus é soberano, Ele salva quem quer, Ele não salva quem não quer e tudo mais.
Porém, a Bíblia deixa claro que ele é sensível. Como é que essa sensibilidade mexe com o coração dele, nos atos, nos decretos dele e tudo mais, é misterioso demais para nós. Mas tem que ser pregado, tem que ser dito isto, que Deus é sensível à atitude humana, mesmo de alguém que não tenha Cristo como Salvador. Provavelmente alguém que tem essa atitude e pede a Deus por ajuda, por socorro, muito provavelmente Deus vai salvar esta pessoa. Talvez até já esteja no processo de condução dessa pessoa a Cristo. Mas não posso generalizar isso, não há uma regra, não há uma tabela de passos que a pessoa deve dar para Deus salvar ou não salvar. Não é assim. Mas que essas duas verdades estão ali paralelas, estão. Deus salva, Deus resolve o que Ele quer, soberanamente. Ao mesmo tempo, o homem pode chegar a Deus, não ter comunhão com Ele, mas implorar: eu sei que sou uma criatura miserável, desorientado, e preciso de Ti, ó Deus Criador. Eu já disse para vários não crentes, até dizendo: pastor, é porque eu não sei nem se existe Deus. Aí eu disse: pois converse com Ele. O senhor não entendeu bem, não? Eu disse que eu não sei nem se existe. Arrisque. Arrisque. Arriscar, arrisque. Fale com seriedade. Fale com respeito. Porque eu sei que Ele existe. Você não sabe, mas eu sei. Claro, agora eu dizer que eu sei, que não sei para você, claro, o que interessa é o seu pensamento. Tudo bem. Mas eu posso lhe garantir que Ele existe. Então, arrisque. Arrisque do seu ponto de vista, porque do meu não é arriscar. Eu tenho certeza que esse Deus existe e tenho certeza que Ele vai lhe ouvir. O que Ele vai fazer com o seu clamor, eu não sei, mas que Ele vai ouvir o seu clamor, ouvir o que você disser. Diga para Ele: se Tu existes, se há um Deus Criador, eu quero conversar com esse Deus. Diga, converse com Ele. Porque isso honra a Deus. E de alguma forma, repito, toca o coração de Deus. Então fica aí este toque, esta lembrança, especialmente para os não crentes em nosso meio, que você precisa correr, sair de perto de qualquer tipo de atitude de coração que você tem com qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer superstição, qualquer talismã, qualquer criatura, de que jeito for, num sentido de submissão, de um reconhecimento que essa coisa, o que for, essa pessoa tem poder sobre você, tem condição de lhe dar, de lhe tirar. Não faça isto. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Esse confiar, claro, tem gente que quer interpretar a Bíblia de uma maneira que a Bíblia não está dizendo. Diz: rapaz, eu lhe garanto, isso que eu vi assim e tal, confia em mim. Não posso, maldito homem que confia no homem. Não confia em ninguém. Não, assim não. A Bíblia diz não. Aí vai para o versículo lá: maldito o homem que confia no homem, que entrega o seu coração ao outro, que entrega seus caminhos, que entrega seus pedidos, que entrega seus anseios, não no sentido de compartilhar com o outro, ou até numa ajuda que alguém pode dar de lá para cá, até profissional. Não é nada disto. É entregar de uma maneira subserviente, reconhecer que o outro tem maneiras, poder para lhe dar, para tirar, coisa desse tipo. Então fica aí, talvez possa parecer uma coisa muito fora de moda hoje, pregar sobre paganismo e alertar contra idolatria
mas eu acho que enquanto houver um pregador que se digne de pregar o que a Bíblia ensina, tem que estar falando no perigo, sim, do paganismo, da idolatria, seja a idolatria clássica às imagens ou não, seja como for. Então, pense bem. Se você não tem Cristo, converse com Deus, o Deus Criador, e peça a Ele que lhe dirija, que lhe oriente, e entregue, confie, que Ele vai lhe levar até o ponto em de lhe salvar, que só existe um ponto, que é em Cristo. Mas, o primeiro passo que eu sugeriria a alguém que está neste local, que não tem a salvação pela fé em Cristo, é: pare de idolatrar qualquer coisa e corra para o Deus Criador, mesmo que você não acredite nele. Porque se você começar por esse rumo, muito brevemente você estará ajoelhado aos pés dele, clamando e vibrando com este Deus que lhe salvou. O segundo ponto da mensagem de Paulo é que o evangelho que eles vieram pregar era exatamente visando que eles abandonassem a idolatria e se convertessem ao Deus vivo, Criador de tudo. Observe então como ele fala aí, ele concentra na ideia do Deus Criador. Estava lá em 1 Coríntios, Atos 14. Por que fazeis isso e tal? Vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Curioso. Cadê Cristo aí? Não quer dizer que Paulo não falou de Cristo, mas não está registrado aqui. É por isso que os mais profundos, estudiosos e tudo, sugerem isso aqui, fez mensagem para a base, lá na base, para o pagão mesmo. Provavelmente estão certos. Então, veja que Paulo condenou a forma de adoração deles e imediatamente colocou uma solução. A solução aqui, até onde Paulo veio, foi Deus vivo. Adore o Deus vivo. Não adore vaca, boi. Não faça isso. Ou Zeus, que na realidade a vaca aqui não era nem um objeto da adoração. Existem pessoas que adoram mesmo vacas e animais e coisas assim. Aqui estava adorando deuses inventados. Não sei se a cada um deus pagão desse correspondia um certo demônio. Paulo dá uma pista disso assim, que eu não posso garantir que era, mas pode ser um certo demônio, porque demônios eram personalidades, eram pessoais, eram pessoal, digo, eles tinham existência pessoal, não vou dizer que demônio era uma pessoa, nenhum anjo é uma pessoa, mas seres de personalidade, com nomes, como Satanás tem nome, Lúcifer, ou o diabo, ou Satanás é nome, anjos têm nomes, então são seres pessoais, demônios são anjos, criados como anjos de Deus, e caíram, porque aderiram a um anjo muito poderoso, muito elevado na esfera angelical, que quis ser como Deus, então caiu. Mas são seres que têm cada um uma personalidade. Então, não sei se era assim ou se realmente uma invenção pura, que eles, talvez as duas coisas, não sei, que eles concebiam. Zeus era assim, tinha as características todas, e esse Hermes, e uma multidão de outros deuses que eles inventaram. Então,
Aqui a adoração era a esses dois deuses, e o boi aqui, ele fala em touro, era para agradá-los. Interessante, né? A lei falando em sacrifício de animais, derramamento de sangue de animais e tudo, e o paganismo tinha isso direto. Não foi, inclusive, não foi uma novidade que Deus colocou para Moisés ensinar o povo lá no Sinai, essa parte de sacrifício que Deus colocou na lei e tudo, não era uma novidade. Está aqui, povos pagãos puros, sacrificando bois, touros e tudo. Então Deus se aproveitou, Deus se utilizou de elementos pagãos, e ele aprove a ele, dizer, eu quero sacrifício também, igual aos pagãos, não é bem igual, no sentido, é matando animal e derramando sangue. Mas aí que entrou a questão do sangue daqueles animais, para onde ele apontava. O sangue apontava, e juntamente com toda a questão sacrificial, obviamente, todo o ensinamento moral, teológico, belo, falando da santidade de Deus e tudo que acompanhava a necessidade dos sacrifícios. Mas estava lá a ideia de sacrifício. Então, no caso aqui, eles queriam sacrificar em homenagem ao próprio Paulo e ao próprio Barnabé. Aí Paulo deu a solução: não façam isso, não adorem esses deuses, ou seja, a mim, né, e ao meu colega aqui, Barnabé, não nos adorem, por favor, somos pessoas iguais a vocês, e tchau. Não, adorem ao Deus vivo. Se converta ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Solução: se voltem para, esse se converter se voltem para, olhem para, busquem alguém no lugar de buscarem esses deuses, que não existem como vocês estão concebendo. No lugar disso, façam isto: procurem o Deus vivo. Ah, então existe Deus. Existe. Não é o seu, ou os seus, mas existe, vocês estão certos. Paulo, em Atenas, ele falou algo assim: vocês adoram aí um Deus desconhecido, pois é esse Deus que eu estou pregando. Então, Paulo, de uma maneira inteligentíssima, e como um grande evangelista, ele aproveitou algo que eles estavam fazendo para aprovar um pedacinho daquilo e entrar com o evangelho. Vocês estão adorando um monte de deuses aqui. Tem um que está incluído. Este aqui é o que eu quero falar dele, é este Deus que eu quero falar, esse Deus desconhecido. Curioso isto. Então, os pagãos lá não ficaram com a ideia, então nós estamos adorando alguma coisa acima de nós, mais poderoso do que nós, ou poderosa do que nós, e não podemos fazer isso? Então não tem ninguém acima de nós? Não tem Deus nenhum? Como ateu, né? Ateu mesmo, contra grande parte da raça humana que crê em alguma coisa e tem no coração uma sede de crer, de acreditar, de necessitar alguém maior. Tem esse ímpeto
E esse ímpeto não é por acaso, ele foi colocado por Deus. É a necessidade que Deus colocou no coração humano. E essa necessidade não mudou com o pecado, desvirtuou-se, porque o ser humano vai querer satisfazer essa necessidade em demônios ou em deuses inventados. Mas a necessidade em si de crer em alguém maior, alguém que tem poder sobre a própria vida, está corretíssima. Essa necessidade vem de Deus. Então, nesse sentido, é como se Paulo estivesse dizendo: vocês estão certos em buscarem alguém superior a vocês. Parabéns! São corretos? Agora, faça o seguinte. Zeus não. Hermes não. E mais um monte de deus lá. Isso aí, não. Porque, aí ficou óbvio, né? Procurem o Deus vivo, Criador. O que ele quer dizer com isso? Esses aqui não são deuses vivos, não são criadores, coisa nenhuma. Não são. Então, procurem sim alguém acima, poderosão. Pode procurar. Mas não são esses. É este. Que Deus esse? O único. Deus vivo. E que criou tudo. Criou você, a cada um daqueles pagãos acolá. É isso que Paulo quer dizer. E ainda foi além. Este Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. E é curioso ele colocar aqui, né? E nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ou seja, ele deixou cada um viver como queria lá, e Paulo até diz noutra passagem que como se tivesse piscado os olhos ou deixado de olhar ou algo assim. Não é passagem muito fácil para explicar, mas é como se Deus tivesse resolvesse deixar para depois a pregação do Evangelho, e quando Deus se tornaria mais exigente com a receptividade dos que ouvissem o Evangelho. É mais ou menos isso. Fala da paciência de Deus em suportar os pecados de todos eles, mas deixando chegar a época em que Deus, na sua sabedoria, iria apontar o dia de chamar Abraão para vir lá de Ur da Caldeia, e depois de Abraão, todos eles lá, José, Moisés, aí veio a lei, tudo apontava para um rei, depois de Davi e tal, tudo aquilo, chegaria o momento certo. Então, Deus tem seus planos, tem suas épocas, porque eles poderiam perguntar, espera aí, esse Deus que existe é o Deus vivo, Criador de tudo e por que só agora o senhor vem aqui dizer isso para nós? Cadê este Deus? Que agora eu tenho 80 anos, seu Paulo, 80 anos, nunca ouvi falar disso, já estou doente, vou morrer breve, nunca ouvi falar desse Deus único, vivo, que fez tudo. Não, o Deus que eu conheço é esse aqui, esse Zeus aqui, os outros. Então, esse Deus é isso mesmo? Agora resolveu falar conosco? Resposta, sim. Agora resolveu falar com vocês. Porque esse Deus é tão poderoso que ele resolve, quando ele quer, quando ele não quer. Então ele deixou gerações passadas, como ele disse aqui, andassem nos seus próprios caminhos. Como é que Deus vai julgar essas gerações passadas? Isso é com ele. É com ele. Não se preocupe com isso. Deixe isso para os teólogos que abrem a cabeça, e se quiserem aprofundar demais, vão acabar se complicando, porque não vão entender o que a Bíblia não revela. E esse tipo de coisa a Bíblia não revela. É com Deus. Como é que Deus vai julgar pessoas para as quais o próprio Deus nunca mandou alguém pregar? Como fica isso? Entra a questão de Romanos 1, que Deus, como Paulo diz aqui, ele não ficou sem testemunho. Então tem um aspecto da revelação natural de Deus, pela natureza. Mas a pessoa tinha que chegar a Deus só em vendo o trovão. Deus tem uma expectativa, alguma expectativa nisto, em
que as pessoas vejam a natureza, vejam tudo funcionando como está, como é, e concluam, tem alguém muito grande por trás disso, muito poderoso, e façam disto um ponto de contato, um rumo, um starter, para se dirigir a esse Deus vivo, mesmo antes de chegar no Evangelho. Quando chega no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aí pá, aí é direto mesmo. Não, tem um Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, aí está o Evangelho todo completo. Antes do Evangelho, é isso aqui. A pregação era assim, o Deus vivo. E Paulo toca neste ponto, como ele faz em Romanos 1 de uma maneira mais expandida, mas ele diz aqui, olha, você tem chuva? Temos. Não é bom para fazer crescer a plantaçãozinha de vocês? Tá? É ótimo. Pois é, essa chuva que você gosta, aí, é esse Deus que dá. Você deve a Deus essa chuva. Estações frutíferas, gosta das frutinhas, dos alimentos que você come? Gosta. É Deus que dá. Isso é teologia. E mais, esse Deus é tão poderoso que ele entra dentro de você, dos seus sentimentos. Então Paulo passa da natureza, chuvas e água que vem do céu e tudo mais, dos alimentos, aí ele entra dentro do coração, entra na mente, entra na alma, quando ele diz aqui, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Não está falando mais da comida, já falou, agora está falando da alegria, da felicidade. Você gosta de ter um filho, ama o seu filho, tem prazer no seu filho, na sua mulher, no seu marido, nos seus amigos. Bom demais. Deus quem dá. Isso aí. Se você vai acreditar ou não, meu amigo, é outro assunto. Mas eu estou dizendo, Paulo como pregador, o evangelho que eu vim pregar para vocês, é curioso que ele chama isso de evangelho. Lógico, é o início do evangelho mesmo. O primeiro passo, esse aí. Então, Paulo apresenta a eles o Deus vivo e diz, se convertam a esse Deus. Se convertam a esse Deus. 3 coisas aqui, muito bonitas que ele diz. Aqui Paulo não diz que os povos seriam responsáveis pela percepção de que havia no céu um Deus poderoso cuidando deles, como ele faz em Romanos 1. Vocês são culpados, os homens são culpados, porque não reconheceram que nesta natureza belíssima, nesse poder que tem por trás, que há um Deus criador, um Deus vivo que merece respeito, merece adoração. Os homens são indesculpáveis por isso. Forte. Romanos 1. Aqui, Paulo não disse, eu não sei se não deu nem tempo de Paulo dizer, não sei. Ou se ele disse, ou pensou que ia dizer depois, deixou para outra oportunidade, eu não sei. Ou ele disse mesmo, e Lucas, o autor de Atos, não registrou, não sei. Mas é exatamente o mesmo ponto que ele está tocando lá, de Romanos 1. Provavelmente, sabe o que aconteceu na prática mesmo? O tumulto estava tão grande, a confusão, imagina os gritos lá, e aquilo tudo, que foi até aí que deu para Paulo falar. Não sei. Talvez não tenha tido tempo de dizer. Versículo 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impedir as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Pelo menos eles conseguiram evitar que o sacrifício continuasse e obrigassem eles a aceitarem que poderia acontecer também. Então a gente pensa que está agora aberto o caminho para o Evangelho, Paulo preparou tudo, e agora eles vão
parar, deixar os bois quietos, vocês vão morrer no outro dia, mas hoje não. Pelo menos os pobres dos bois ficaram quietos lá, os touros naquele momento. E vamos ouvir que esse homem tem coisa interessante para dizer. Fala aí mais desse Deus único, vivo, Criador, que nos deu coisa para comer, e nos deu a vida e nos dá alegria no coração. Fala mais dele. Certamente Paulo estava ansioso para o próximo passo. Ô, ser humano difícil. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, cidades dos quais eles tinham vindo, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Estava adorando Paulo. Eu nunca vi, acho que na Bíblia eu nunca vi, uma passagem tão rápida, tão brusca, tão estúpida, de atitude tão violenta. É impressionante considerar como Deus sacrificar touro, devia ser animais caros, com certeza não eram na época. Sacrificar para eles. Aí chegam alguns judeus, não de Listra. Daí é que eles acham que não tinha judeu lá na cidade, ou se tinha tão pouco que era inexpressivo, mas judeus das duas cidades que eles tinham vindo e de onde eles foram expulsos de ambas, os judeus de lá acharam pouco. Aí, aqueles dois estão lá em Listra. Pois vamos lá, vamos acabar com a pregação lá dele. E vieram, e acabaram. Pelo menos até aquele ponto. Depois Paulo voltou, como vocês vão ver. Mas, instigando as multidões. Aí não é assim, olha, tem uns judeus aqui dizendo que vocês são falsos, estão dizendo, vamos embora. Vamos embora, a gente não quer saber disso não e tal. Não, mata. Olha o pulo que Deus deu. Apedrejaram Paulo a ponto de ele ficar como morto. Mataram o Deus deles. Puxa vida, o ser humano era muito esquisito, era muito pecador, era muito violento, era coisa nenhuma. É igualzinho. Talvez de uma maneira um pouco mais sofisticada, um pouco mais mascarada, mas é igual. Igual. A natureza monstruosa do ser humano, com o pecado herdado de Caim, de Adão, e depois com o pecado de que cada um cometeu pessoalmente, esta natureza terrível que habita em nós ainda, nos crentes, compensada pelo Espírito Santo, que causa esta luta da carne contra o Espírito, que Paulo tanto fala. Mas no que não tem Cristo, cadê a luta? Cadê o Espírito Santo? Não tem, então não tem luta, é escravo. E a Bíblia diz claramente, são escravos do diabo, feitos cativos por ele, diabo, para cumprirem a vontade dele, diabo. Escravos, não tem luta, são dominados, completamente dominados. E o mundo continua igual, da mesma forma. Então, tem alguns ingênuos que acham que a civilização humana está mais avançada moralmente, mais educada, porque a ciência está muito comparada com antes, né? Muito rapidamente avançando, coisas fantásticas sendo inventadas, e pessoas mais educadas, não tão brutas como antigamente.
tudo, já todo mundo usa sapato, noção de higiene, tudo, e muita educação. A natureza é idêntica, não se iluda. E qualquer ser humano é capaz de praticamente qualquer coisa. Então, um exemplo desse apenas mostra o que o ser humano é capaz. O que fez a multidão mudar, os homens que chegaram de outra cidade e convenceram a eles. Vamos ficar aqui e depois a gente continua. Eu estou dividindo essas histórias em vários pontos, mas o meu objetivo mesmo é ir dissecando cada pedaço de história desse, porque a gente aprende muitas coisas que estão contidas aqui e que, se passar por cima rapidamente, não vai perceber tanta coisa. Então, esta pregação de Paulo aos pagãos é fantástica e pode nos ajudar muito na pregação do Evangelho, de uma maneira prática mesmo. Talvez não seja a melhor opção chegar e dizer: muito prazer, eu sou fulano, tal. Cristo morreu por você. Cristo morreu por você. Derramou o sangue dele numa cruz para morrer por você. Calma. Calma. Paulo teve um bocado de calma aqui. Não sei nem se ele chegou a dizer o Evangelho, como eu falei, não sei nem se teve chance. Calma. Conversa um pouco com a pessoa. Uma das grandes críticas que se tem aos médicos hoje é que vai fazer uma consulta, ele escuta 2 minutos, passa a receita e 12 exames e volte depois. Pronto. Mas os médicos mais antigos dizem assim: ouça o paciente, deixe que eles vão se entregar. Eles vão dizer os problemas deles e vai lhe dar a pista porque eles têm. Ouça, mas a Unimed paga pouco, 10 minutos por consulta, ou 12, 15 no máximo, então tem que render. Então ouve pouco o outro. E tome pulando de médico em médico, de exame em exame, muitas vezes, não são todos, obviamente. Pois tem evangelista que não ouve o paciente. Folhetim. Dei 253 folhetos ontem. Ótimo. Quantos pecadores você ouviu? Ouvir? Não tem que ouvir ninguém não, pastor. Tem que pregar. Certo. Tá bom. Grande evangelista. Tem que ouvir, sim, conversar e saber por onde vai. Por onde vai. Talvez você precise falar de que há um Deus criador, antes de falar do sangue de Jesus. Não é só abrir a boca e dizer palavras mágicas, não. Você vai usar o cérebro do outro, a mente do outro, tudo bem, é Deus que vai iluminar e salvar se Ele quiser, mas tem que ter uma abordagem minimamente racional, inteligente, ou com certa sabedoria. Tira até a palavra inteligente do meio e bota a palavra sabedoria melhor e peça a Deus sabedoria para falar coisas que sensibilize o outro, de acordo com o que o outro precisa. Não é um evangelho pré-tabulado, eu sei, eu entendo, amém, por pessoas que inventam métodos evangelísticos e tal. O método evangelístico, eu me lembro disso, algumas vezes, né? Teve um americano agora que inventou um método espetacular. O método tal, nome bonito, às vezes o nome dele próprio. 3 palavras, 3 perguntas. Com 3 perguntas, você prega o evangelho todinho. O resumo do evangelho está lá em 3 perguntas. Buf! Para algumas pessoas pode funcionar, mas eu nunca aprendi isso aí, eu não vejo que funciona assim. Eu vejo conversa, o mínimo que seja, para uma abordagem racional, personalizada. Pastor, isso é muito complicado, o senhor está dizendo aí. Eu sei lá personalizar isso, eu tenho lá sabedoria para isso, e você acha que eu tenho, que o apóstolo Paulo tinha? De onde vê essa sabedoria de qualquer crente?
do Espírito Santo. Pois peça ao Espírito Santo constantemente, me dá sabedoria para falar de Cristo, falar o Evangelho, falar de Cristo, para aquela pessoa, para aquela. É diferente, eu agora estou falando para dezenas de pessoas juntas, é diferente do que você está falando com uma pessoa, olhando para os olhos daquela pessoa, sem estar preocupado em sair daquela para distribuir mais um folheto, graças a Deus pelos folhetos, claro, mas pense na alma da pessoa antes do número dos que você conseguiu falar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente nessas coisas, a nós crentes, para pregarmos o Evangelho de uma maneira mais pessoal, mais individual, de acordo com as necessidades, e que quem não tem Cristo, que pare de idolatrar, seja o que for, e corra para o Deus vivo, Tu, Senhor, Criador de tudo que existe, e que providenciou um Salvador, Teu Filho Jesus Cristo, que sim, derramou o sangue dele, para pagar os pecados de todos aqueles que viessem aos pés deles arrependidos, pedindo salvação. Glorifica-te a Ti próprio, glorifica a Teu Filho Jesus Cristo, em nome do qual pedimos e agradecemos. Amém.